Gongolola, 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 gongolola. Tous les chasseurs s'éloignent en chantant et dansant. Ils dansent comme des feuilles emportées par le vent. Gongolola. Quer dizer, vocês na técnica, vocês matam o que é anterior e cria, mas nós não. Um Picasso não mata um Dalí, não mata um Rembrandt, o belo convive sempre com o belo. Permitindo que todos tenham vez e voz. Acho que está faltando ou o que está imperando é a imposição de silêncios. E quando as pessoas não têm oportunidade de falar, quando as pessoas não têm voz, acaba por criar um saco de palavras, de mensagens que se vão acumulando. Como é na África a aceitação do erro, a aceitação da falha? É igual no Brasil, que errar é uma vergonha? A literatura tem isso. Ela chama, que parece que tem um bichinho que está dentro de ti, te rói lá dentro e diz: olha, meu amigo, anda cá. Chama-se vocação. A redução da capacidade de reconhecer o indivíduo na sua identidade, quer dizer que a singularidade deixa de ser relevante, há uma vontade devastadora de homogeneizar, do homogéneo. Porque a inteligência artificial, a tecnologia veio e já não há retorno. Não há retorno. Não tem volta. Então, os invisibilizados têm que fazer um esforço. Hão de continuar a fazer esse esforço para poderem chegar lá e poder colocar lá na plataforma a sua voz. O drama que espreita entre o valor que tem a dimensão comunitarista da vida dos humanos em África e o risco que a inteligência artificial introduz. Um sintoma de aniquilar, reduzir a zero o valor da dimensão comunitarista da existência. A África está no centro de algumas das discussões mais importantes do nosso tempo, mas raramente ouvimos reflexões da fonte. O Entre Zero e Um podcast trouxe de forma pioneira uma série de entrevistas com grandes intelectuais do continente. Na série África, Vozes que Atravessam o Atlântico, reunimos 3 vozes fundamentais do pensamento africano contemporâneo. O filósofo Luiz Kangimbo, o escritor reconhecido internacionalmente Ngulane e a vice-reitora de uma das mais importantes universidades de Angola, Fernanda Benedito. O propósito desse espaço é ensinar e também ser uma pílula para melhorar a resiliência e a saúde mental. Fazemos isso trazendo para o nosso Entre Zero e Um pessoas de trajetória de sucesso que estão dispostas a abrir o coração contando suas lições aprendidas. Tivemos um bate-papo com pessoas singulares, onde conhecemos ideias, experiências e perspectivas de quem vive e pensa a África de dentro e entender que esse continente tem muito a ensinar ao mundo. Discutimos temas como identidade cultural, uma literatura que conta a história de um continente, o papel das universidades africanas no futuro do conhecimento e, lógico, os desafios contemporâneos que impactam todos nós. Foram episódios com conversas profundas e provocadores, onde eles nos mostraram, entre outros pontos, o papel da África nesse mundo onde os índices de doenças mentais têm crescido de forma alarmante. Eu sou Mauro Carrusca e esse é o Entre Zero e Um podcast, onde exploramos o invisível, entre o sonho e a realização, onde as jornadas não são lineares. Os episódios estarão disponíveis no canal Entre Zero e Um podcast do YouTube e do Spotify. Não perca! Ufa, chegamos ao terceiro e último episódio da série África, Vozes que Atravessam o Atlântico. No primeiro episódio trouxemos o professor Ngulane, escritor e autor do best-seller Ulalap, considerado um dos 100 melhores romances africanos do século XX. No segundo episódio, a professora e vice-reitora da Universidade Agostinho Neto nos contou o que podemos aprender olhando para a cultura e a filosofia africana. Tenho a satisfação de encerrar esta série trazendo o professor e filósofo Luiz Kangimbo,
um dos maiores especialistas na filosofia e estudos africanos, um dos raríssimos pensadores convidado pela Unesco para coautor do 11º volume da História Geral da África, lançado recentemente. Digo a vocês, não é sempre que temos a oportunidade de bater um papo com um filósofo. Foi uma conversa solta e inteligente com alguém que estuda e pensa a África. Kanjimbo nos contou sobre o seu estudo da inteligência artificial no continente africano, sobre o ponto de vista filosófico e também sobre lições aprendidas ao longo de sua trajetória. Nada mais pertinente no Ousado Entre 0 e 1 podcast que busca conversar sobre a zona cinza da tecnologia, da ciência e da vida, trazer a voz de um filósofo que consegue, com maestria, falar dessas zonas cinzas como quem toma um café. Na verdade, quem melhor para falar das zonas cinzas da vida que é um filósofo que pensa o futuro da inteligência artificial? Quero agradecer à professora Iris Amâncio, que nos apresentou o professor Ungulani, a professora Fernanda Benedito e o professor Kanjimbo, pensadores que tão brilhantemente ilustraram essa série África. Use sua plataforma preferida e acesse o canal Entre 0 e 1. Assiste os episódios, vale muito a pena. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio, esse muito especial do Entre 0 e 1. Aquele que vocês já conhecem, onde a gente conversa sobre a zona cinza da vida, da tecnologia, da ciência e também da filosofia. E eu tenho um imenso prazer de estar aqui com Luiz Kanjimbo. Kanjimbo, ele veio participar do segundo Seminário Internacional da Língua Portuguesa, dos países africanos que falam a língua portuguesa. Né? E ele é de Luanda, né? Benguela. De Miriguela? Benguela. E é um grande honra, é um grande prazer de estar com você aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite de falar para a gente. E tenho certeza que você tem muita coisa a nos ensinar aqui. Né? Agora eu gostaria que você falasse rapidamente Kanjimbo por Kanjimbo. Quem é você? Kanjimbo. O Kanjimbo é um rapaz. Primeiro o antropônimo. Kanjimbo é da língua Umbundo, mas encontramos também o termo enquanto unidade lexemática noutras línguas. Kanjimbo quer dizer, é um pequeno machado, muito bom, aguçado, que é útil quando se está, às vezes, desbravar a mata, a selva, e ele serve, o Kanjimbo. O Luiz Kanjimbo é esse rapaz que nasceu em Benguela, já lá vão 6 décadas e meia, e que é filho de um casal originário da região de Caconda, do Planalto Sul, da zona sul do Planalto Central de Angola, e que confina as províncias da Huila e do Ambo. E são os meus pais, foram viver para Benguela nas primeiras décadas do século XX, anos 30, 40, e que tiveram 3 filhos, sendo eu o último, e que fizeram o esforço de formar cidadãos, são os cidadãos da Angola, sendo que os 2 já morreram, eu sou o único que sobrevivo, e também os pais também já morreram, mas fizeram o esforço de formar filhos no sentido de fazer com que eles compreendessem o que significa pertencer a uma comunidade familiar, ter o sentido de pertença, mas ao mesmo tempo reconhecer que nenhuma família vive só, vive com outras famílias, com outras comunidades. E também ensinaram que, enquanto humanos, não devemos ter limitações no sentido de olhar para aspectos que são meros fenómenos, como a cor da pele, a condição social, circunstancial, e preferiram incutir-nos a ideia de que o que importa é o valor que cada um representa. Cada um representa. De tal maneira que crescemos a ver na família indivíduos brancos, tive um tio ou 2 brancos, o tio da minha tia Juliana, o pai
da minha prima Mana Celeste, que ainda está viva, tem 80 e tal anos de idade, ver primos mestiços, ouvir histórias em casa de que a família é assim que se construiu, com um tetravó que era um mestiço, daqueles que praticaram atos que a família depois reconheceu que foram atos que não eram de bondade. O meu tetravô participou no tráfico de escravizados. Eu ouvia falar isso em casa e depois encontrei documentos em arquivo que testemunhavam isso. E, portanto, essa formação foi muito útil. E isso, inclusive, impulsionou a sua formação como escritor, como filósofo, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E é interessante o que você falou, porque há muitos anos, a gente não precisa ficar falando idade aqui, né? Mas são décadas, né? Há mais de 4 décadas, eu sempre me preocupava em como as pessoas poderiam, como uma empresa, que é o que eu faço hoje, poderia ser gerida por cérebros, independente do corpo que veste o cérebro. Uhum. Ou seja, nós pensávamos apenas no cérebro, Isso. como que ele pode contribuir. E eu acreditava que quando a tecnologia chegasse nas mãos das pessoas, todos poderiam ajudar a gerir. Esse é o que a Care Innovation vem fazendo aí há 32 anos. Muito bem. Ajudar as empresas a serem geridas por cérebro, independente do corpo que o veste. Uhum. E tem muita a ver com o que você falou aí agora. Sim. Tem. E aí eu talvez considerasse um bom pretexto para falar de uma coisa e que remete para o que eu disse inicialmente, quer dizer, a visão holística da existência humana não se pode esgotar, se a visão holística não se pode esgotar numa dimensão da existência humana. Quer dizer, explorar o potencial que hoje temos no mundo, as tecnologias. Eu até digo que os meus estudantes de filosofia africana contemporânea, quando falamos da filosofia da ciência e tecnologia em África, como é que pode ser útil a ciência? Como é que pode ser útil a tecnologia? Pode ser útil desde que a visão holística não seja bastarda, seja de facto parte e filha da visão do aproveitamento que se pode fazer da ciência e tecnologia. Quer dizer, olhar para a ciência e tecnologia como parte constitutiva dos dispositivos que os humanos necessitam. Fantástico. Isso significa humanizar. E hoje se fala muito das empresas humanizadas, mas elas sempre foram feitas por pessoas. Claro. Quem faz uma empresa crescer é gente de carne e osso, não é computador, não é tecnologia. Exatamente. As tecnologias são meios para fazer com que as pessoas façam mais rápido e melhor alguma coisa, inclusive para ser mais feliz. Exatamente. Ser mais criativo. Exatamente isso. Eu queria... você integra uma geração literária dos anos 80, chamada geração das incertezas. Sim, aliás, hoje, olhem fora. Se a gente for ali fora, está todo mundo incerto do que está acontecendo. Sim. Né? Como é na África a aceitação do erro, a aceitação da falha? É igual no Brasil, que errar é uma vergonha? Não, a minha geração, essa geração, eu que denomino, por acaso, eu que tenho vindo a denominar, e já lá vão umas 2, 3 décadas, que venho denominando essa geração a que pertenço como geração das incertezas. Porque o conceito de incerteza acabou por ser o mais adequado para traduzir a dimensão nefasta das ideologias. A dimensão nefasta, que não significa que as ideologias sejam más, mas há uma dimensão que, se não houver cuidado, de transformar as ideologias como instrumentos letais. E foi o que aconteceu no nosso caso. Eu estava em instante a falar com a Iris sobre o sentido da independência. Independência é uma palavra da língua portuguesa, mas não é destituída de sentido. Quando se fala de independência, há que ter perfeita noção, ideia do que de facto significa. Não se esgota numa mera dificuldade que possamos encontrar e, por conseguinte, a partir daí fazermos um juízo sobre o facto de se temos ou não independência. De tal maneira que, quando falamos da incerteza, é para dizer que houve erros. Houve erros. As ideologias foram ferramentas importantíssimas, poderosas,
mas conduziram a muitos erros. E essa geração, de ter vivido isso, aprendeu que a apologia que se deve fazer é transformar a incerteza como uma ferramenta para vivermos uma vida que permita fazer com que adequemos a nossa conduta a cada circunstância, devendo, por efeito, fazer a apologia da compreensão do fenômeno, para transformarmos a barreira. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou do lado de um filósofo fantástico. E você, nessa carreira de escritor e filósofo, existe alguma falha, algum fracasso, algum ponto que aconteceu nessa trajetória que se transformou num insight valioso para você? Sim, tive vários. Vários. Dizem que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Sem dúvida. Vou contar isso. Em que medida que foi erro, do ponto de vista pessoal, foi. Resido num pequeno episódio que ocorreu comigo que tem a ver com privação de liberdade. Nunca me ocorreu que eu. Ocorreu no período colonial. Por acaso eu era adolescente e fui detido por algumas horas por ter traduzido esse sentimento de irreverência a partir do que ouvíamos numa rádio que emitia a partir de Brazzaville e que fazia divulgação sobre a evolução da luta de libertação nacional e que fazia apelo às intervenções nas cidades e tal. Eu via isso com o meu tio clandestinamente, de um programa que chamava Angola Combatente, e fui detido, a polícia, eu era menor, fui detido, a polícia, e o meu pai foi lá, e a polícia disse, se o pai vem à esquadra sem dificuldade nenhuma, acho que esse indivíduo é um rapaz que tem um pai e vai cuidar dele. Bom, lá fui. Mas o que ocorreu foi, após a independência, eu ter sido detido e preso durante 6 meses. 6 meses? 6 meses. E por que razão? Porque ter escrito um texto em que falava das crises que se manifestavam, no caso de Angola, por uma falta de alimentos. E isto ocorreu em Benguela, a cidade onde eu nasci. Você foi preso por falta de liberdade de expressão. Exatamente, foi isso. Resumindo. E agora repare, e o indivíduo que vai preso é o indivíduo que estava a acabar o curso de Direito, que era eu. É o paradoxo, a incerteza. O paradoxo. O erro, o meu, de ter abandonado Luanda, a capital, onde talvez isso não tivesse ocorrido se não tivesse estado meio pequeno, mas ao mesmo tempo para perceber que não era aquela formação que me interessava. Aquela formação, de facto, era aquela que podia interessar ao regime instituído, assente naquela ideologia que se revelou maldosa para a circunstância. Sim. E que fez com que eu tivesse preferido adotar modo de pensar que era anterior a este de eu ter ido fazer o curso de Direito. Não está a ver a ideia? Agora, a partir daí, comecei a pensar que tinha sido um erro escolher uma formação que era incompatível com os apelos que me vinham de dentro. De dentro para fora. Para fora. Perfeito. Perfeito. Aqui está o erro. O erro, quer dizer, você é cultor da liberdade, há uma liberdade sim, mas saiba como fazer isto. Candimbo, sensacional tudo que você está falando pra gente. Você lembra de algum momento assim, histórico cujo um fracasso foi a faísca para um grande movimento cultural? Tem algum que vem na sua mente que você poderia compartilhar com a gente? Sim. Tivemos vários momentos no caso da Angola. Para essa geração a que me refiro, a que o Mauro se referiu como sendo aquela que categorizamos como sendo geração da incerteza. Da incerteza. Houve vários. Por exemplo, eu próprio fui funcionário do Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura na época, de funcionário depois vinha a ser vice-ministro, e a incapacidade institucional, quer dizer, indivíduos que fazem parte de instituições do Estado
que partem do pressuposto de que só o facto de existir a instituição basta para compreender os fenómenos. Daí decorrem fracassos, decorrem vários fracassos. É a incapacidade de compreender, a necessidade de contar com aqueles que estão no terreno. Então, hoje... Se pôr no lugar do outro. Isso. E hoje nós temos muitos fracassos que se devem a isso. E tem algum que você lembra que deu? Sei lá, né? A gente lembrando aí da Primavera Árabe lá, né? Foi uma revolução aqui. Né? Sim, foi. Nós tivemos, por exemplo, em Angola, tivemos uma purga de jovens que aderiram às propostas ideológicas de um líder político, membro do partido que governava na altura, o MPLA, e que os jovens, com o seu entusiasmo de adesão às ideias novas, serem ideias novas, aderiram àquela visão do Nito Alves, mas depois foram vítimas de uma purga que se traduziu em uma chacina de jovens. Foram parar as cadeias e foram fuzilados. E a que se seguiu isso, seguiram-se depois um certo tipo de comportamentos institucionais que se revelaram comportamentos nefastos para a geração inteira. Você encontrará hoje em Angola indivíduos com traumas que resultaram desse tipo de fracassos. Eu acho que em certos momentos, em projetos, na vida da gente, né, tem aquele momento que a gente está vendo que está indo no caminho errado, que não está dando certo, né? Aí tem várias perguntas que surgem, é aquele momento, putz, e agora? Isso. O que eu faço? Exatamente. Como é que você, quando aconteceu esse momento com você de um erro, de um fracasso, que você percebeu e que tinha que ter essa mudança de rota, como foi esse sentimento? Acreditar na minha capacidade, acreditar em mim mesmo e avaliar cada passo que dava. No meu caso, por exemplo, coincidiu com o momento em que queria constituir família. E procedi bem, porque a minha esposa, a minha mulher, com quem eu vivo há mais de 30 anos, e o filho que já tem mais de 30 anos de idade, que nasceu dessa relação, revelam bem que terei feito uma boa leitura do erro que cometi para fazer com que os dias que se apresentariam no futuro devessem ser resultado dessa minha capacidade de compreender o fenómeno. Foi bom, uma boa escola. E creio que esse exercício é necessário. A capacidade de interpretar o erro que se cometeu e fazer com que essa interpretação sirva capacidade de interpretar o erro. Isso é fantástico. Sim. E nessa incapacidade de interpretar o erro, muitas vezes a gente tem perguntas que a gente nunca faz. Isso. Quais são elas? Por que está a acontecer comigo? Temos que responder. Por que se eu fizer, por que não admito a hipótese de, procedendo assim, poderei ser bem sucedido? Se não fizer, corro o risco de voltar a errar. Há que responder à pergunta. E se eu fizer isto, tenho garantia que isto será sólido, consistente? Há que responder à pergunta. Gente, vocês estão aprendendo, gente? Fantástico, eu gostei muito, Candido. E é uma coisa que tudo isso que acontece na carreira da gente realmente muda o nosso comportamento. Sem dúvida. Essas coisas que você está nos deixando, que se juntar tudo isso, mudou as formas de como você toma decisões hoje? Muito, mudou. Mudou de tal maneira que a relação conjugal de ter uma parceira, a parceira também se apropria do modo como respondemos e vai sugerindo o modo como ela pensa para as respostas que se podem dar. Então torna-se, a relação conjugal também acaba por ser uma situação em que temos a oportunidade de revelar que a nossa decisão depois já não é apenas nossa, é a nossa decisão porque é partilhada. E isso é muito importante.
É preciso ter essa consciência como indivíduo e depois a partilha. E quanto a mim, isso é tão relevante para depois começarmos a dar importância ao nosso lugar na vida com os outros. Porque quando não fazemos isso, os erros são infinitamente os mesmos erros que praticámos ontem. Olha, fantástico. Gostando muito. Eu queria te perguntar, porque hoje a gente está vivendo aí a era da inteligência artificial. E a inteligência artificial, nós que já estamos lá com nossas décadas, não é uma coisa nova. Exato. Data de 56, quando foi cunhado o termo inteligência artificial. E é uma tecnologia que despontou aí, né, nos últimos 2 anos, por causa da IA generativa, e aí aterrissou, vamos dizer assim. Mas será que a gente vê hoje uma crise de criatividade, de originalidade, de singularidade? Como é que você vê esse impacto hoje, nessa era da inteligência artificial, principalmente nos jovens? Exatamente. Né? Estou indo para um congresso agora, vou trabalhar numa mesa onde nós vamos discutir o impacto da inteligência artificial na educação. Como é que você vê esse impacto na singularidade das pessoas, perda de criatividade? Há uma crise, mas temos que convencer de uma coisa, quer dizer, circunstancialmente sendo uma crise, temos que responder ao desafio que representa a crise. Há de facto níveis cada vez mais estrondosos, posso dizer, empregar estrondosos, porque é o nível das gerações jovens, adolescentes, que estão próximos para entrar na vida adulta, em que ocorrem os sinais, os sintomas estão a verificar-se aí. É a redução da capacidade de reconhecer o indivíduo na sua identidade, quer dizer que a singularidade deixa de ser relevante, há uma vontade devastadora de homogeneizar tudo, do homogéneo, e os dispositivos que hoje a IA, a inteligência artificial, fornece, permitem isso, a facilidade com que essa capacidade dos humanos pensarem se transformar numa forma de anular o valor que cada um de nós tem. E eu costumo muito falar que na própria escrita a régua subiu. Sim, exatamente. Né? Sim. Então hoje aparece, por exemplo, numa rede social, no LinkedIn, todo mundo virou escritor. Sim. Aí você começa a questionar até que ponto aquilo é autoral ou não. Claro. Na sua visão, como filósofo, agora, qual que é o impacto dessa era da inteligência artificial na literatura? Faz apelo, essa crise faz apelo a uma dimensão que, sendo valorizada, agora deverá ser mais valorizada ainda. Tem a ver com a dimensão ética. Um pensar moral, há aqui uma dimensão prática que deve ser tida em conta. A escrita literária, a escrita que a literatura traduz na vida das comunidades, como é que deve ser levada como criação dos humanos? Reproduzindo modelos de automatização ou privilegiando a capacidade criativa de cada um de nós? Esse é um drama. Cada um usa a ferramenta do jeito que quer, né? Exatamente. E aí que pode ser uma armadilha. Assim. Exatamente isso. Precisamos de responder a essa questão prática. Quer dizer, na nossa vida, por outras palavras, o que é bondade, o que é maldade, nessa forma como o dispositivo está a apresentar. Exato. O que é bondade, o que é maldade? É bondade, há uma bondade na vontade de usar a inteligência artificial e dizer que o que eu faço não importa se é idêntico ao que o outro está a fazer e reivindicar a autoria, quando na verdade a autoria há zero, ou não há nada, ou vale a pena fazer apelo à capacidade de cada um criar e ser, por conseguinte, o meio, a criação ser o meio através do qual o indivíduo revela a sua singularidade, a sua identidade, para que a comunidade seja heterogénea, embora os fins perseguidos sejam comuns. Você está falando uma coisa muito interessante, que eu sempre comentei,
sempre falo que a tecnologia nos dá mais braços. Sem dúvida. Para fazer mais coisas. Sem dúvida, sem né? dúvida. Você acha que a IA amplia a nossa mente também? Amplia, sim. Amplia. Mas volta e meia... Tendo aquele cuidado que você falou. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu concordo com isso. Há quem diga que a IA amplifica os erros existentes. Como a filosofia pode nos ajudar a ler esses erros não como acidentes, mas como sintomas de algo maior? Sim, a filosofia pode dar um contributo para perceber que as crises que poderão estar a ser introduzidas sejam sintomas de algo que pode contribuir. Se há uma reflexão, um debate em África que se tem vindo a desenvolver como uma forma peculiar em África, se colocar o problema exigindo que haja respostas adequadas. E o debate assenta nisto. O drama que espreita entre o valor que tem a dimensão comunitarista da vida dos humanos em África e o risco que a inteligência artificial introduz. Um sintoma de aniquilar, reduzir a zero o valor da dimensão comunitarista da existência. Então essa é uma reflexão que hoje está a mobilizar as comunidades de filósofos, de escritores. Uma curiosidade, como está hoje, entre aspas, a era da IA na África? É isso, o debate hoje é este. E você conhece o conceito do Ubuntu, o que foi lançado pelo reverendo Desmond Tutu, o grande líder da luta contra o apartheid na África do Sul. E esse conceito agora vai sendo elaborado por filósofos, por escritores, no sentido de fazer com que a África possa dar atenção aos potenciais, ao potencial que existe em África. Um desses potencial tem a ver com a vontade de viver em comunidade. Eu só existo porque tu existes. E a inteligência artificial... Nós somos gregários, seres Exatamente, ser gregário, sim. E a inteligência artificial traz um sintoma, traz sinais que podem produzir abalos neste corpo que a África representa, apesar da sua diversidade, mas em que há uma dimensão partilhada, transversal, que tem a ver com a vontade de considerar que eu não existo sem os outros. O que hoje é uma tentação enorme no Ocidente. É dizer que o indivíduo está no centro de tudo. Basta por si só. Exatamente. E isso não é verdade. Não é verdade. E então, a ideia é, hoje, na escola de Calabar, na Nigéria e na África do Sul, está a fazer esse debate, é de respondermos ao desafio. E é possível na medida em que nós em África façamos apologia de uma filosofia da tecnologia que seja capaz de responder, como dizíamos em instante, humanizar a vida dos africanos. A inteligência artificial tem que servir para humanizar. Se for o contrário, já há manifestações disso, não é? Já há manifestações disso, por exemplo, o uso de drones com recurso à inteligência artificial avizinha-se como um grande drama que os humanos poderão ter no futuro. O que você está falando, Luiz, vai de acordo com o que eu penso, sabe? A tecnologia, ela existe para melhorar a vida do ser humano. Exatamente isso. Né? E se você não for nesse sentido, não faz sentido. Absolutamente. Não faz sentido. Absolutamente isso. Né? Nessa visão, como que você enxerga a tecnologia de um modo geral? Foi a coisa de algumas semanas que concluí uns seminários com os meus estudantes de mestrado para dizer exatamente isto. E contei um episódio do engenheiro americano Oppenheimer, que quando viu que as primeiras... Eu gosto das histórias. Os primeiros ensaios com a bomba atômica nos Estados Unidos, e o ensaio foi feito no deserto do México, do Novo México, ele ficou aterrorizado e disse que, como físico, achava que a tecnologia ia ser danosa para a missão que devia ser reservada aos cientistas.
o uso da tecnologia ia ser danoso. Logo a seguir, experiência, Segunda Guerra Mundial, Nagasaki e Hiroshima. Portanto, a tecnologia não é para estar ao serviço Olha, da liquidação dos humanos. algumas semanas atrás, eu publiquei um artigo, vou até compartilhar, e vocês que estão nos ouvindo também podem acessar no meu LinkedIn, só procurar por Mauro Carrusca lá, que eu chamei IA Estúpida, 2 pontos, quando a tecnologia adoece. Baseado no que eu acredito que a tecnologia é para melhorar a vida das pessoas, a inteligência artificial é mais uma das conjunção de tecnologias para melhorar, sem dúvida. para nos dar tempo para a gente ser mais criativos, usar esse tempo que ela nos permite usar. Mas ela não foi feita para colocar a bomba dentro de um drone e não errar o alvo. Não é para isso. É nesse ponto que a gente está. Sem dúvida, estou de acordo. Estou de acordo com você. Colocando um pouco mais assim, eu tenho visto aí, eu acho que a nossa sociedade está doente. Sem dúvida. O que você vê sobre isso? Nós temos crises geopolíticas fantásticas, ninguém se entende, os jovens estão cada vez mais solitários. É capaz de um jovem, numa casa de 2 andares, mandar um WhatsApp para a mãe dele falar que não vai almoçar. Ou seja, para onde essa sociedade está caminhando? Sabe uma coisa? A resposta reside quanto a mim nisto. Fazer com que a tentação da hegemonia de algumas comunidades dos humanos que temos no planeta, que não seja levada até as últimas consequências. A tentação da hegemonia. Se assim não for, e a história ensinou e ensina que houve momentos semelhantes e foi necessário frenar esse ímpeto de os humanos racionais que são, de terem sido incapazes de controlar essa vontade de domínio. Aqui a condição agora é de vontade, controlar a vontade de dominar. E essa vontade deve ser construída como obra de todos os humanos amantes da paz. Repare. Isso aí. Não haver capacidade para frenar essa corrida para a hegemonia é criar condições para o mundo em guerra. E a história está cheia de guerras. E os últimos anos deste século, este milénio que iniciou, são cheios de exemplos. Presentemente estamos a ver manifestações, casos a ocorrerem no mundo, que revelam bem isso. A questão da Palestina, presentemente. Crises sociais, crises políticas. O papel tudo isto requer que haja capacidade dos humanos pensarem na melhor maneira de viver. Qual é a melhor maneira de viver? Temos que responder a pergunta, qual é a melhor maneira de viver? Impondo aos outros nossa vontade ou ouvindo os outros para que a tentação não se traduza na vontade de liquidar o outro? Eu acho que essa conversa nossa vai até meia-noite. Eu estou adorando. Liquidar o outro não pode. Eu quero até voltar um ponto, dar um passo atrás aqui nessa conversa, falando ainda sobre fracasso. Se o fracasso fosse uma narrativa literária, o que ele nos contaria? Mas não é narrativa. Porque dá alternativas. Se o fracasso fosse na literatura, seria perigosíssimo. Seria perigosíssimo. Felizmente a literatura dá outro tipo de saídas. O fracasso nunca pode ser nada que não aponte para saídas, para oportunidades de alternativas. Na verdade, a literatura tem exatamente esse contato. É de permitir que você, na imaginação você diga assim, não simpatizo com este personagem. E aí você muda a rota. Isso. Muito legal. E eu gostaria de fazer diferente deste personagem. Critico o personagem. O autor construiu, mas construiu com esta intenção, fez mal. Há maldade nisto. E ele fez bem em ter dado a ideia da maldade, porque a solução seria outra. É interessante, sabe, que quando eu tive a escolha
de trazer a público e discutir erros e fracassos para ajudar outras pessoas na correção do erro, da rota, eu tenho que ter pessoas na minha frente que tenham, como é que fala, sinceridade para admitir isso também. Sim. Né? E como ele fez, pessoas grandes o suficiente. Né? É verdade. Isso é muito legal. É verdade. Os humanos são esse mundo que remetem para o incerto, mas ao mesmo tempo remetem para a necessidade de encontrar o caminho certo. Candido, eu quero te agradecer muito, mas eu não vou parar sem te fazer uma pergunta. Mude o mundo em 30 segundos, de tanta problema que nós estamos tendo por aí. Eu mudaria, sim. Nunca me confrontei com essa necessidade, mas mudaria. Sabe como? Fazendo com que todos nós fizéssemos apologia de viver em paz. A paz muda o mundo. E para você ter esse shape aí, eu acho que você é corredor de maratona. Não, primeiro, longilíneo por natureza, longilíneo, mas ao mesmo tempo um regime de trabalho e disciplina. E como você faz então para se renovar? Continuar a acreditar nas possibilidades que tenho de melhorar o mundo. Muito obrigado. Pessoal, vocês viram aqui a fera que está aqui comigo, né? Candido, de coração, muito obrigado. Eu agradeço. Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro Carrusca.